Meu nome é Ana Terra Reis, eu sou atualmente secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aqui do Brasil. A gente, desde a nossa secretaria, tem trabalhado muito com o tema que está ali alinhado, né, e proposto aqui pela professora Laila, e pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem o tema soberania alimentar vinculado a uma estrutura e a uma organização do governo federal. Então, é muito oportuno ter esse momento de conversar com vocês aqui, no sentido da gente poder organizar as ideias e também poder colher com vocês opiniões e poder depois nos colocar à disposição também para aprofundamentos junto à professora. Infelizmente, eu tenho que fazer essa aula gravada junto a vocês. Eu gostaria muito de fazê-la ao vivo, mas por uma série de outros compromissos, inclusive uma agenda, né, da ONU sobre a questão climática, que vai acontecer essa semana em Nova York, e eu estou me deslocando do Brasil para aí, não vou poder participar desse momento tão importante com vocês, mas a Laila tem meus contatos e a gente pode também seguir essa conversa e, de repente, se vocês tiverem alguns questionamentos e quiserem aprofundar alguns temas, eu peço que vocês passem eles à professora Laila, que depois a gente pode, inclusive, fazer complementos. Bom, acho que para trazer esse ponto e trazer um pouco da minha formação acadêmica, e porque esse tema é tão caro para mim, né? Eu sou agrônoma de formação, fiz a faculdade de agronomia aqui no estado de São Paulo, é um estado que fica no sudeste do Brasil. E depois da faculdade de agronomia, fui fazer minha trajetória de pós-graduação na geografia. Então, fiz meu mestrado, meu doutorado, na geografia e fiz um pós-doutorado estudando agora, que estou concluindo, o desenvolvimento territorial para a América Latina e Caribe. Então, a minha perspectiva parte, né, dessa perspectiva geográfica, né, territorial, de uma análise crítica da formação dos territórios e da formação econômica do Brasil, mas parte também dessa vivência enquanto técnica, enquanto agrônoma, que atuei boa parte da minha vida profissional junto a cooperativas e associações ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui do Brasil, especialmente na questão do acesso a políticas públicas e da organização da produção de alimentos nesses assentamentos. Então, para entrar mesmo, né, na fala e pensando a soberania alimentar e o desenvolvimento territorial agrário no Brasil, eu separei 3 tópicos que acho que são importantes da gente dialogar e para que possa subsidiar o debate de vocês. O primeiro tópico é sobre a questão agrária brasileira, o segundo, sobre a formação da agricultura familiar no Brasil, da agricultura de base familiar e camponesa no Brasil, e o terceiro tópico, os desafios para a consolidação da soberania alimentar. Então, acho que partindo, né, do começo e pensando na nossa formação econômica, da inserção do Brasil nesse modelo global, né, do sistema produtivo, do capitalismo, né, a gente inaugura a nossa existência, né, a nossa existência enquanto país colonizado, né, a partir de um processo muito violento de colonização e que deixa marcas muito profundas na organização da produção no Brasil desde então. Acho que é importante a gente pensar no modelo, né? E aí a gente tem um autor brasileiro que se chama Caio Prado Júnior, em que ele pega e organiza, né, em seu livro A Formação Econômica do Brasil, o modelo da plantation escravista. É um modelo que acontece no Brasil, acontece na América Central e acontece também no sul dos Estados Unidos. É esse modelo da plantation escravista, desculpem, que está pautado aí em 5, vamos dizer, pilares que vão se transformando ao longo dos últimos 500 anos, né, dos últimos 5 séculos, e que vão se transformando, mas sempre reafirmando um caráter muito concentrador e excludente da nossa agricultura. Então, a gente pode dizer que essa plantation escravista, essa forma de organização, está baseada nas grandes propriedades. Então, nunca é pensado, né, num processo de propriedades pequenas e organização menor da produção, mas sempre em propriedades muito extensivas. Uma monocultura, né? Então, normalmente, um único produto especializado dentro dessas grandes propriedades. A produção voltada para a exportação, com trabalho escravizado. E o Caio Prado não fala, mas eu acho que é importante a gente dizer, do caráter de destruição do meio ambiente.
Nesse processo, inclusive de destruição ambiental, a gente vê, vamos dizer assim, modernização desse modelo arcaico, né? O que a gente tem no Brasil é um processo que vai avançando sobre os diferentes biomas brasileiros e tomando uma expansão de fronteira agrícola, né, que parte do Nordeste e do Centro-Sul do Brasil e avança até a região hoje, que é a nossa região amazônica, que sofre com diversas questões, inclusive desse avanço. É importante a gente dizer que esse modelo ele vai se adaptando a commodities de interesse do mercado internacional. Então, inicialmente, a gente começa com um modelo produtor da cana-de-açúcar, e se vocês pegarem imagens, né, dos engenhos de cana-de-açúcar do tempo da colônia, né, ali por meados do século XVI, XVII, a gente vai ver um modelo que é pautado justamente nessas questões, no trabalho escravizado, principalmente de negros escravizados, né, e uma produção de cana-de-açúcar e de açúcar que é voltada estritamente para o exterior. E a gente tem outros modelos, né? Depois, perto ali do século XVIII e XIX, a gente já vê um avanço da produção de café de forma bastante avançada. No século XX, algumas crises que são colocadas, e nesse século XXI, né, a soja, que aparece como essa commodity, a soja e o milho, como essa commodity quase inevitável para o nosso campo, como grande modelo de avanço, né? E junto com isso, a gente fala desses modelos que são mais modelos agrícolas, mas esse padrão normalmente ele se repete também, e nesses espaços de fronteira com a produção de gado, pensando a carne para exportação. Então, é o gado que abre, né, essa fronteira agrícola, que destrói o cerrado, que destrói a Amazônia, e a partir do momento que ele vai avançando, vão se estabelecendo outras culturas agrícolas de maior rentabilidade, dentro de um modelo que é um modelo que está colocado, né, como um modelo altamente concentrado e muito concentrado na estratégia de produção das grandes transnacionais. Então, hoje a gente tem 5 produtos agrícolas que são os principais produtos agrícolas no Brasil. Então, a gente destaca, né, a soja, o milho, a laranja, a cana-de-açúcar e a produção, né, de papel e celulose como 5 grandes produtos de exportação que são para abastecer o mercado externo, mas que avançam com alto consumo de água, alto consumo de agrotóxico, continuam superexplorando a força do trabalho, concentrando propriedades, né, e sendo pautados para exportação. Então, aquele mesmo modelo da plantation escravista, hoje ele se consolida como um modelo hegemônico no campo brasileiro. Mas todo esse processo, e aí eu já entro no nosso ponto 2 aqui da fala, ele é um processo que avança também com muita resistência dos povos e das comunidades, né, e também do campesinato brasileiro. Todo o processo nosso, né, de consolidação desse modelo agrícola, né, ele tem alguns selos que vão, ou algumas, vamos dizer assim, alguns marcos, né, que vão deixando e evidenciando esse processo excludente. Então, a gente pode dizer, por exemplo, da Lei de Terras, de 1850, que é uma lei que determina, né, os processos de que todas as terras que fossem terras que tivessem um proprietário, eles deviam comprar, né, o que tivessem um posseiro, deveriam comprar essa terra para fazer a sua exploração, e aquela terra que não fosse comprada deveria ser devolvida à coroa, né, portuguesa, no caso, para que pertencesse então ao Estado. Isso gerou na divisão de terras do Brasil, uma questão que a gente chama de terras devolutas, não sei se é possível traduzir exatamente, mas são as terras que foram devolvidas aí para o Estado. Essas terras que foram devolvidas, historicamente, elas foram sendo exploradas indevidamente num processo de apropriação. Ganhei uma flor aqui da minha sobrinha. De um processo de apropriação, né, que foi excluindo cada vez mais, mas ao mesmo tempo gerando contradições e processos que levaram a uma resistência considerável, né, dos indígenas, dos nossos povos indígenas, dos quilombolas e também dos camponeses sem terra, de vários povos e comunidades tradicionais que foram se formando e que acredito que vocês vão poder aprofundar e tratar com os demais palestrantes que vão estar aqui. Eu queria fazer um destaque muito especial, porque nessa semana que passou, né, na semana que da segunda quinzena aqui de setembro, a gente teve um marco muito importante, que foi um reconhecimento
na base de Alcântara, né, do quilombo, né, que está lá colocado, e aquele quilombo que é um quilombo expressivo, que tem anos e anos de resistência, né, que resistem já secularmente, que não tinham a sua existência, a sua dignidade reconhecida. Então, essa semana, esse marco, né, e essa luta de resistência de quase 300 anos é reconhecido com essas famílias tendo acesso, né, ao título da terra ou à sua condição reconhecida enquanto detentores e possuidores daquele território. Essa luta toda, né, de resistência, ela também leva, né, a um outro conceito ou marco jurídico brasileiro, aí já no século XX, no ano de 1964, quando a gente tem o Estatuto da Terra decretado no Brasil. E o Estatuto da Terra ele traz uma condição que eu acho muito interessante, que não é comum a outros países, que é o conceito de função social da propriedade. Ele diz, né, e depois na Constituição Brasileira de 1988, isso se repete, é que as terras que não cumprirem a função social, pautada, né, na legislação trabalhista, na legislação ambiental e na produtividade dessas terras, elas devem ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Isso quer dizer o quê, né? Que todas aquelas terras que são terras que historicamente se transformaram em um lugar de especulação, de negação do acesso por parte dos camponeses, por parte de quilombolas e indígenas, essas terras, né, elas deveriam ser destinadas, né, para que a gente pudesse acomodar essa diversidade imensa que nós temos no Brasil de povos e comunidades tradicionais, de indígenas e quilombolas e de campesinato, né? É pensar esse processo, né, da gente colocar a função social da terra como uma questão e a necessidade da reforma agrária, porque a gente hoje no Brasil e na nossa conformação atual, nós temos cerca de 1 milhão de famílias que são assentadas no Brasil, e além desse 1 milhão de famílias assentadas, nós temos outros 3 milhões de agricultores familiares. Então, nesse universo aí de mais ou menos 4 milhões de famílias, não estou falando de indivíduos, né? Estou falando de famílias, a gente tem que elas ocupam 23% das áreas agricultáveis do Brasil. E ao mesmo tempo que elas ocupam só 23% das áreas agricultáveis, elas produzem mais de 70% dos alimentos que são consumidos. E aí, se a gente pegar, né, a produção, por exemplo, de alimentos que são básicos para a nossa sobrevivência e para a própria soberania alimentar do brasileiro, como o arroz, o feijão, as frutas, verduras e legumes, os ovos, alguns tipos de carne, né? Essas produções que são a base da nossa alimentação são produções protagonizadas pela agricultura familiar. E é por isso que para a gente é impossível, né, não voltar e remeter a esse passado colonial, a esse passado de exclusão, entendendo que esse modelo da plantation escravista não é um modelo de soberania alimentar. É um modelo contraditório que não serve para a gente cumprir com o nosso maior desafio enquanto humanidade, que é o de justamente acabar com a fome no mundo e tirar 700 milhões de pessoas que ainda passam fome no nosso planeta. E no Brasil, né, a gente teve recentemente um avanço também, porque dos 33 milhões de pessoas que passavam fome em 2022, a gente agora tirou 20 milhões de pessoas dessa situação. Mas ainda assim, para nós brasileiros, pensar que existem 13 milhões de pessoas que ainda passam fome em um país que se diz, né, como o maior produtor agrícola do mundo, né, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, com uma riqueza e uma sociobiodiversidade como essa, é pensar sim na atualidade, na necessidade do acesso à terra, do acesso a uma mudança no modelo produtivo como a principal questão para a gente avançar na construção da soberania alimentar no nosso país. E aí eu queria entrar aqui, então, no terceiro tópico da minha fala, que é justamente que a gente possa falar, né, de quais são esses grandes desafios para a soberania alimentar. Acho que essa fala de desafios da soberania alimentar cabe muito para aquilo que a gente vem sendo pautado, tanto enquanto governo, né, mas como agentes organizadores, né, de política pública, é principalmente a gente pensar na autonomia desses produtores de alimento, né? E aí a gente pode falar de produtores de alimento, porque quando a gente fala em agricultura familiar no Brasil, é algo que talvez mascare essa imensa diversidade que a gente tem e os diferentes modelos que são possíveis de organização da nossa produção. Mas a gente tem sido pautado muito pensando, né, que existem elementos de atualidade que precisam ser muito levados em consideração.
E aí eu gostaria de citar três elementos da atualidade que nos impõem repensar a soberania alimentar. O primeiro é a questão da crise climática. Eu acho que é inevitável a gente pensar a necessidade de mudança dos nossos padrões todos, né, de vida, de consumo, se a gente quiser sobreviver enquanto espécie, né? Nosso planeta está aquecendo, a gente tem vivido altas temperaturas. No Brasil, no último mês, né, a gente tem vivenciado uma condição de avanço de incêndios, parte desses incêndios de maneira criminosa, mas muito desses incêndios avançando, né, de forma muito radical sobre os nossos biomas, né? Uma temperatura muito seca, uma temperatura muito alta, um clima muito seco, o que atrasa a possibilidade de produção de diversos itens da nossa alimentação, né? A gente, por exemplo, como um exemplo bastante marcante da crise climática nesse ano de 2024, nós tivemos um processo de enchentes no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que fica bem ao sul mesmo do Brasil, e no Rio Grande do Sul a gente teve um processo de enchente que acabou com boa parte das plantações de arroz. O que levou a esse processo de destruição das lavouras de arroz? Levou a um aumento considerável do preço do arroz enquanto alimento, e a nossa condição de brasileiros que comem arroz, pelo menos, né, todos nós comemos arroz pelo menos uma ou duas vezes ao dia, a gente tem 525 mil toneladas a menos de arroz de hoje até o início da safra que vem. Então, nós não temos um estoque de passagem de arroz, e isso é algo que para nós é muito severo e grave e nos coloca a condição de um país que é altamente produtivo de grãos fazer importação de arroz, né? Então, isso mostra para a gente o impacto que uma crise climática pode trazer e o impacto que ela traz na mesa dos trabalhadores, daqueles que vivem e que gastam 70% dos seus ganhos com o consumo de alimentos. Então, um grande desafio que está posto para nós é como pensar, né, na mitigação desse processo da crise climática, na diversificação de locais de produção. Então, quanto mais a gente concentra, maior o risco, mas também, e fundamentalmente, de novo, né, como que a gente transforma esse modelo produtivo. Acho que também uma questão bastante atual que deve ser colocada é a questão do protagonismo de mulheres e jovens e o papel que eles têm na criação de processos inovadores, mas também em processos muito resistentes e resilientes no campo, né? São as mulheres e os jovens que têm a condição de fazer esse processo da sucessão, e as mulheres com um processo ainda mais importante e notadamente feminino, que é esse papel do cuidado, né? São as mulheres que historicamente desenvolvem esse papel do cuidado com as sementes, do cuidado com as plantas, com as águas, com a própria alimentação familiar, e é esse papel de cuidado que nossa humanidade tanto precisa, e por isso que precisamos sim, nós mulheres, sermos protagonistas e liderarmos esse processo com um olhar feminino, né? Com um olhar, vamos dizer assim, dessas que conseguem resistir há muitos e muitos anos no campo, né? E um terceiro elemento, então, pensando a crise climática, o protagonismo de mulheres e jovens, e outro elemento de atualidade que é fundamental, é como que a gente constrói ou retoma ou reaviva instrumentos de cooperação e intercooperação nas nossas comunidades. Como é que a gente cria processos de intercâmbio, de troca, de busca de soluções que muitas vezes podem ter sido experimentadas em outros lugares, ou modelos produtivos que são menos impactantes e que são feitos principalmente por esses camponeses, quilombolas, mulheres e jovens que habitam o campo e que resistem há tanto tempo. E se a gente for olhar nessa mudança do modelo produtivo, por vezes a gente fala que o capital e o modelo de produção do agronegócio, ele parece que é inevitável. Mas não, né? O próprio modelo já desenvolveu, né? A sociedade já tem soluções, e soluções que são soluções tanto atuais e modernas, como soluções que vivem e convivem há muitos anos com nós. Então, a principal questão nesse modelo produtivo e de ser transformado é justamente como a gente gera autonomia, né, para os camponeses, aqueles que produzem alimentos. E essa autonomia ela está muito vinculada com a soberania alimentar. Se a gente pensar que os nossos camponeses eles têm que ter um domínio, né, ou uma condição de controle, vamos dizer assim, sobre diversos elos da cadeia produtiva de alimentos.
Então, se a gente pensar nesse desenho e cadeia produtiva de alimentos é um desenho proposto, inclusive, pelo próprio agronegócio, é como que a gente pensa como a gente deve se apropriar e cuidar das sementes, né? Como que essas sementes são um patrimônio genético importantíssimo e garantem para a gente que, no momento que a gente vai produzir, em determinados lugares, a gente tem uma genética que está adaptada àquela condição e àquela situação e nos dê escolha daquilo que a gente quer produzir. A gente tem agricultores que guardam sementes há 40, 50 anos, um material genético que está todo preparado e todo organizado para sobreviver nas condições que estão colocadas naquele lugar. Então, a semente sendo essa base fundamental da transformação desse modelo produtivo. A outra questão é a gente pensar nos bioinsumos. Essa nossa agricultura que está pautada principalmente no uso de adubos químicos, né? No uso de agrotóxicos, ela é uma agricultura que também é extremamente dependente. Então, para criar autonomia, como a gente cria essa tecnologia de uso, né, de utilização de biológicos, né, de agentes biológicos que nos ajudem a recompor o equilíbrio da natureza. Então, quando a gente fala de bioinsumos, a gente não está falando em trazer algo de fora ou trazer algo industrializado. Nós estamos falando em trazer seres vivos que compõem, né, a ecologia e que ajudam a gente a fazer o controle ou retomar o controle desse ecossistema que é o ecossistema agrícola, né? Um outro processo é o processo da mecanização. A gente também tem vivenciado, né, um processo em que pese a gente ter aí todos esses milhões de brasileiros e brasileiras que vivem e trabalham no campo, a gente tem vivenciado um processo de envelhecimento desse povo. E o envelhecimento desse povo também está sendo levado a condições de muita precarização do trabalho. No Brasil, a gente tem baixos índices de mecanização agrícola e só cerca de 3%, por exemplo, das propriedades agrícolas no Nordeste brasileiro têm acesso à mecanização. Então, a gente pensar, né, que a gente precisa, sim, de mecanização para ajudar a gente a trabalhar o solo, a manejar as plantas, a fazer a colheita, a fazer o pós-colheita, aumentando a produtividade, sim, mas principalmente diminuindo a penosidade do trabalho, que eu acho que é algo muito importante, né? Um agricultor que teria condições de, se mecanizadas, de plantar 10 hectares de arroz, aqui no Brasil e no estado do Maranhão, por exemplo, planta 1 hectare, porque ele ainda colhe manualmente e na base de uma, a gente chama de foice aqui no Brasil, para fazer o corte e a colheita disso, né? Então, se a gente olhar dentro desse processo, as sementes, o bioinsumo e a mecanização. E, além disso, a gente pensar, desculpe, no processo de agroindustrialização. Muitas vezes essa agricultura familiar que está localizada, ela está localizada de forma periférica, longe dos grandes centros. Quando a gente entrega, né, toda essa produção agrícola para um atravessador ou intermediário, como chamamos aqui, esse intermediário leva até a agroindústria e ali vai acumulando valores, valores, valores e vai fazendo com que esse alimento, no fim, e para chegar ao consumidor final também seja um alimento muito caro e muitas vezes ultraprocessado, porque passa por diversas etapas de processamento. Então, pensar a agroindústria como uma unidade cooperada, né, uma unidade familiar, que dê conta de preservar o valor nutricional dos produtos, né, dos alimentos, e fazer com que ele chegue de forma de maior qualidade à mesa das pessoas é um grande desafio. E o desafio próprio da distribuição e da comercialização de alimentos. Então, e aí falando um pouco do que está sendo pensado nesse sentido, no caso do Brasil, a gente já deu passos fundamentais e importantes olhando o processo dos alimentos. A gente tem programas muito exitosos, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, em que as pessoas, né, o governo federal compra alimentos de cooperativas, né, produzido pela agricultura familiar e distribui para pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. A gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que toda a alimentação que é servida nas escolas, 30% dessa alimentação que é servida nas escolas tem que vir de alimentos da agricultura familiar. Isso coloca para a gente um processo, né, de fazer com que os agricultores tenham a certeza da comercialização, tenham a certeza, né, de que podem produzir aquele alimento com um preço que o preço será justo, né, que eles não perderão a sua produção, mas permite fundamentalmente que a gente faça com que o alimento chegue nas mãos de quem mais precisa, né? São as nossas crianças na escola comendo um alimento de qualidade que vem direto da agricultura familiar.
E esse processo da distribuição e do acesso dos alimentos, no caso brasileiro, também enfrenta um enorme desafio, e não é diferente de outros lugares, porque a gente vive essa agricultura familiar e camponesa extremamente fragilizada, né? Muito necessitada da retomada de políticas públicas e de um conjunto de medidas, né, que articulem todos esses elos da cadeia que eu falei anteriormente, mas a gente também vive uma situação de, na periferia das cidades, muitas pessoas estarem em uma condição de dificuldade de aquisição de alimentos, um desemprego crescente, né, uma condição de precarização do trabalho, e essa condição de precarização do trabalho nos leva a uma das políticas públicas mais importantes que nós temos, que é o Bolsa Família, que distribui renda, de fato, a mulheres, né, que estão na periferia das cidades e que muitas vezes gastam quase a totalidade dessa renda na compra de alimentos. Então, acho que para concluir aqui, Laila e demais, acho que fica esse imenso desafio da gente se colocar enquanto uma geração que está vivendo essa passagem, que está vendo o planeta aquecer de forma muito rápida, que está vendo a necessidade de que a gente precisa mudar os nossos padrões de consumo individualmente, mas que a gente também precisa fomentar processos coletivos e de transformação de fato da natureza e da vida para a gente sobreviver enquanto humanidade. Agradeço demais essa oportunidade novamente, me coloco à disposição aqui com os meus contatos para que vocês possam depois tirar dúvidas ou colocar mais questões. Obrigada. Então, essa foi a apresentação da Ana, né? Eu vou parar aqui e eu acho que a gente pode passar já diretamente para a Josiane fazer alguns comentários e complementar a fala da Ana. O que que você acha, Josiane? Então, boa tarde, bom dia para vocês. Bom, o que eu vou fazer aqui, de fato, são comentários mesmo, porque é um tema muito denso, com muito conteúdo, e a Ana saiu lá da época do descobrimento do Brasil, da ocupação do território, aos dias atuais. Então, a questão agrária ela é bastante complexa no Brasil. Então, acho que alguns fatores, assim, que ela termina com com os desafios, mas olhar para cada desafio desse também aponta os potenciais que a agricultura familiar tem no Brasil. É, o, a, a ocupação do território, essa diversidade produtiva de biomas é riquíssima. E aí eu vou pegar um pouquinho aqui, olhando para essa capilaridade do potencial produtivo, né? É, O agronegócio brasileiro ele produz para exportação e se baseia em pequenas cadeias produtivas mais estruturadas e que ao longo do desenvolvimento da economia brasileira e da própria desenvolvimento do próprio país foi se consolidando como as grandes marcas, as grandes referências do país. Olhar para o consumo de alimentos no Brasil, hoje, de fato, quem alimenta o país é a agricultura familiar. 70% daquilo que se consome vem da agricultura familiar. Numa ocupação territorial e com uma possibilidade de injeção de recurso, de condições de trabalho muito inferiores a que o grande agronegócio, o grande mercado tem, em termos de acesso a crédito, a políticas estruturantes. E aí, pegando o eixo da agricologia e um pouco desse papel que os movimentos sociais também vêm incorporando desde ali os anos de 1990, 2000, que é quando começam a aparecer, né, os primeiros elementos e as experiências de produção agroecológica por parte dos movimentos sociais e também com a construção e a abertura de alguns instrumentos públicos e políticos dentro da estrutura brasileira, por exemplo, a Embrapa, que é a empresa de pesquisa agropecuária, e que desenvolve vários estudos que vem auxiliando esses camponeses, mas também essa distribuição do conhecimento científico, pensando a técnica agrícola, pequena agricultura. A base da agroecologia, e aqui olhando para a perspectiva dos movimentos sociais, ela não entende a agroecologia como uma commodity ou como uma monocultura no seu processo produtivo. A gente entende que a agroecologia ela vai se dar nas pequenas experiências por parte dos agricultores e que esse conhecimento científico ele é necessário, mas que esse conhecimento social e essa troca ela é o grande fator
que aglutina e que ajuda no processo de organização e fomento dessa transferência tecnológica e social, né? Então, a agroecologia ela tem os pilares da troca de conhecimento com base nas experiências e na vivência dos agricultores, mas também nessa necessidade de trazer o conhecimento científico, a mecanização, o acesso a créditos, os demais fomentos necessários para a implementação e avanço dessa mudança do pacote tecnológico produtivo. Um outro potencial que é notório na realidade brasileira é a capacidade de organização dos camponeses, dos trabalhadores, seja através de cooperativa, de associação, ou nas próprias comunidades que não têm legalmente um instrumento formalizado, mas que é a partir da comunidade, da organização da comunidade para a sustentação desse conjunto de elementos que passa pela defesa do território, que passa pela proteção do meio ambiente, que passa pelo cuidado da vida e da segurança dessas comunidades, também fomentam e ajudam no processo de organização da produção, da comercialização desses alimentos. Por parte do potencial, olhando para as políticas públicas, e aqui é notório, né? A Ana menciona os dois programas, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma aquisição feita pelo governo federal através da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que faz a compra a partir de vários mecanismos com diferentes públicos, que pega a agricultura familiar também, mas que tem essa finalidade, uma de garantir os estoques públicos e um controle mínimo de abastecimento do mercado, mas também de auxiliar no processo de alimentação e distribuição de alimentação para diferentes públicos necessários ou, em caso de calamidade ambiental, ter um básico de suporte na alimentação. Mas também a gente vai ter o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa reconhecido mundialmente pela ampliação que se tem de atuação no país, mas ela tem os dois movimentos, né? É uma política de fato estruturante, porque quando ela nasce e ela é aprovada, complementa, né? Ela é bem antiga, ela é de 96, se não me falha a memória, mas só em 2009 é que a agricultura familiar ela entra como um protagonista e ela garante que 30% do recurso que o governo federal repassa para os municípios, né, para os estados e municípios, para garantir a alimentação escolar, que 30% desse valor ele precisa ser adquirido a partir de produtos produzidos pela agricultura familiar. E isso causa uma revolução no campo da agricultura, porque possibilita aos agricultores, de fato, pensar sua produção, organizar sua produção com uma garantia de venda. E essa é uma política que conseguiu enraizar para todos os estados, para todo o território nacional, e ela vem gradativamente sendo aperfeiçoada e é, de fato, hoje, uma das políticas mais bonitas e mais estruturadas, olhando para a agricultura familiar e para esse processo e potencial que ela trouxe com o seu desenvolvimento. Os outros canais de comercialização, que potencializam um pouco disso, está muito vinculado à realidade e à cultura local, seja através das feiras, através dos mercados públicos, da própria troca em algumas comunidades, que são fatores culturais, e a troca de alimentos, não pelo dinheiro, mas a troca do alimento. Então, em algumas regiões, a região norte, por exemplo, ou em algumas comunidades quilombolas, indígenas, isso é muito real, isso é muito frequente e faz parte da vida e que garante essa alimentação. E o outro desafio também é essas redes de abastecimento a nível nacional, né? Eu aqui não tenho os números, mas a quantidade de comida, de alimento que se perde nas rotas em função da precariedade logística e o custo logístico que se tem na distribuição de alimentos do país é muito grande. Então, por um lado, a gente tem
um país que produz muito alimento, que tem um contingente de seres humanos passando fome, nós temos uma perca muito grande de alimentos em função da falta de estrutura de escoamento da produção. Um outro potencial, mas que também traz uma questão ambiental e contraditória, é o desenvolvimento da produção de energia renovável, né? Em alguns territórios brasileiros, e é de fato uma necessidade, está na pauta tanto do governo, mas também da sociedade, de repensar a nossa forma de consumo e a nossa demanda energética e pensar tecnologias que possam mitigar os efeitos dos gases de efeito estufa, e que na América Latina tem avançado bastante, mas que também traz a sua contradição pela disputa que se faz isso, e as contradições que geram na disputa pelo território. E o território de produção de alimentos, território de comunidade, território dos povos tradicionais e territórios, inclusive de áreas de preservação ambiental, seja a nível nacional, estadual ou às vezes municipais. Então, é um grande desafio como é pensar a produção de alimento, olhando para essa produção de energia que ela é necessária, mas que a produção de energia ela precisa estar voltada e pensada também em comum acordo com a produção de alimentos, e isso não pode se contrapor quando a gente está falando do desenvolvimento territorial. Ela precisa fazer parte de um desenvolvimento na produção, mas que agregue e que não cause a desterritorialização. Bom, um outro fator, e aí olhando um pouco para a perspectiva da mecanização, né? A mecanização, a ausência da mecanização na agricultura familiar, ela tem uma outra vertente, e é muito atual, que é o êxodo rural secundário, né? Porque a partir do momento que não se desenvolve tecnologia de produção, nós estamos falando da necessidade de repensar o modelo produtivo e não pensar tecnologias que ajudem o agricultor a desempenhar e a trabalhar a terra, você causa também um desinteresse por parte da nova geração de permanecer nesse campo e permanecer com essa concepção de produção de alimentos. E, inclusive, dessa produção de alimentos a partir de uma outra vertente, que leve em consideração o meio ambiente, que leve em consideração a produção de água, que leve em consideração o seu modo de vida, o seu modo de ser, a relação que você tem com a sociedade. Bom, eu termino aqui colocando um pouco das potencialidades e coloco uma das experiências que está mais casada com a minha realidade, de onde eu venho, que é dentro do grupo, né, dessa extensão que a reforma agrária, que a lei de reforma agrária brasileira tem, mas é essa organização dos movimentos sociais no campo. E aqui o destaque para o MST, que é um movimento que tem uma história de 43 anos agora, mas que é um movimento que tem exercitado discutir a alimentação, discutir a inserção, né, da população, do consumidor nesse processo de discutir o que é que a gente está comendo, o que a gente está colocando no prato, e essa necessidade de ter políticas estruturantes que seja voltada de fato para o desenvolvimento da agricultura e a partir de um outro modelo. E aqui das experiências, eu vou destacar em números, né, mas o movimento vem ao longo dos seus 40 e tantos anos, com muito enfrentamento, com muita disputa, também com muita contradição, que faz parte da organização dos camponeses no mundo, e os seus métodos, e aqui a gente não vai entrar neles, mas essa capacidade de organização dos camponeses a partir das cooperativas e associações representadas em números, que nos dá também um respiro, pensando que existe uma possibilidade frente a todo o desenvolvimento do agronegócio, de todas as contradições que estão postas a partir desse modelo, mas que existem alternativas que estão sendo cotidianamente construídas, né? Então, o MST, atualmente, ele conta aí com um pouco mais de 1.800
associações nos seus territórios, é um movimento que está em 23 estados brasileiros, que concentra aí 400 mil famílias assentadas. Nós temos 80 mil famílias acampadas, que é o processo ainda não regular dentro da terra, e que as cooperativas, são mais de 120 cooperativas que têm a agroindústria na sua estrutura de organização da produção e que coloca dentro dessa rota de organização da produção de alimentos, e pega esses pilares, né? Tem exercitado esses pilares que a Ana destaca, que são os elos da cadeia produtiva, da produção de alimentos a partir do bioinsumo, a produção agroecológica, organizando as cooperativas e as agroindústrias, a produção de bioinsumos como um exercício de buscar alternativas para a produção de alimentos nessa troca necessária, e a comercialização disputando esses diferentes mercados e acessos de políticas públicas para a produção de alimentos e comercialização para o consumidor final, né? Então, acho que eu termino a minha fala com esse exemplo, que para mim é o meu motivo de vida, assim, o meu projeto de vida vem dessa realidade, acredito nesse projeto, e sim, o Bruno colocou, né, agora dentro do governo, que é uma das ações, né, como é que os movimentos também ajudam ou contribuem nesse processo de pensar outras políticas públicas, ou estruturar, ou melhorar, a partir daquilo que é real, que é visível, que é palpável, que é aquilo que a gente está fazendo lá na ponta, né? Então, eu estou aqui em Brasília, mas os meus pais estão lá dentro do assentamento produzindo comida que está indo para as escolas, onde os meus sobrinhos estão se alimentando. Então, é um ciclo que precisa, de fato, de todas as mãos, de todas as contribuições, e que a gente está nesse desafio também de buscar alternativa, não que seja a única saída, ela é um meio, mas é um meio que também precisa ser ocupado pelos movimentos sociais, para pensar e discutir, potencializar e criar, de fato, uma disputa dentro do mercado, mas olhando para quem, de fato, alimenta esse país. Encerro por aqui, estou aberta a perguntas, não sei se tem condição de responder todas, mas aqui é um exercício e me coloco também lá nos próximos encontros, eu quero participar, porque, de fato, estudar sobre a nossa realidade é algo muito necessário, é sempre muito bom ouvir e fazer trocas.